Bom, gente, faltam poucos dias para o segundo turno das eleições de 2022 e hoje nós vamos conversar com o produtor rural Ricardo Calef e nós vamos falar sobre as expectativas dessas eleições para o segundo turno e do ponto de vista do produtor rural. Ricardo, boa tarde. Boa tarde, Fabélia. Boa tarde a todos os telespectadores. E principalmente parabenizar todos os médicos, hoje que é dia deles, né? Pois é. E principalmente minha filha, que é médica, que está lá em Uberlândia já trabalhando. Parabenizo ela. Sucesso na vida dela. E eu vou colocar aqui a Maiane, né? Recém-formada, minha sobrinha. Que um beijo para você. A tia tem muito orgulho de você. Que Deus te abençoe sempre, muito sucesso. Viu? E em nome dela, a todos os médicos. Vamos falar de política. Você é extremamente ativo, um líder classista. Como que você está vendo essa campanha já, e não só de segundo turno, mas que a gente tem visto assim, a todo momento tem alguém no STF proibindo alguma coisa e a gente vê umas soluções tendenciosas. Fabélia, eu percebo que aí um sistema está trabalhando contra o país, contra o governo atual. O STF bloqueia tudo que é falado a verdade do candidato adversário, que seria o Lula. O que você fala a verdade deles tem sido bloqueado pelo TSE e pelo STF, principalmente o ministro Alexandre de Moraes. Eu vejo uma incoerência nisso, na política. Eu acho que a política tinha que fluir normalmente. As fake news, as mentiras, os institutos de pesquisa. Os institutos de pesquisa elegeram muita gente. Tiraram gente do páreo e elegeram outros candidatos, com a falsificação. Na verdade, não é um erro. Eu acredito que isso seja um método de colocar o político de interesse deles. Eu acredito que é o que paga mais na pesquisa. Falando dessa questão da pesquisa, eu tento ser sempre equilibrada, deixar o encanto, o fanatismo de lado e ser equilibrado. E o Pingo nos Is é um programa que eu assisto diariamente e ali eu tenho a sensibilidade de tirar um que é mais fanático para um lado, o outro é mais para o outro lado e o outro é mais equilibrado. O Zé Maria, na minha opinião, é o mais sensato, mais assim, equilibrado de todos. Embora eu ame a ironia do Augusto Nunes, eu gosto dos comentários bravos do Fiuza, a Ana Paula Henkel, enfim. Mas o Zé Maria, ele ainda falou que uma pesquisa, ela tem métodos científicos e ela é correta. Mas ele disse, é isso aí que você falou, são empresas de resultados que estão sendo contratados e dão os resultados de acordo com a empresa que contrata. Por exemplo, vamos fazer um comercial aqui. A Hering contrata para saber qual é a malha mais bem aceita e aconchegante. Aí eles entregam um resultado que a Hering quer para dizer que eu tenho aqui, que o cliente disse. Então, assim, elas trabalham muito, que ele ainda falou, que se os institutos de pesquisa trabalhassem em cima de verdadeiras questões científicas, eles quebravam. Você acha que é o que está acontecendo? Com certeza, Fabélia. Você percebe que só vai para um lado. Se tivesse um desdobramento aí meio a meio, 30%, ainda você, não, estão errando. Mas era para um lado. Então, como o caso dos resultados para governador em São Paulo, foi uma situação desastre, aberrante. 20 pontos, é aberrante, a diferença é aberrante. Você vê que estão trabalhando para uma turma de política. E 20 pontos era o Tarcísio abaixo, né? Abaixo, era 10 abaixo, ficou 10 na frente. Então a diferença, e isso influencia o eleitor. E eu acredito que os institutos de pesquisa tinham que ser agora, já tinham que ser bloqueado, não tem que ser pago. Você faz sua pesquisa e usa ela. Se você quiser publicar, mas sem influência para o eleitor, porque tem o voto útil, né, Fabélia? Sempre o voto útil. Hoje mesmo eu fui numa empresa, o rapaz me falou, cara, estou desanimado, porque o IPEC já deu uma pesquisa que o Lula está na frente. Eu disse, o IPEC é dentro do Instituto Lula. Então é um instituto de pesquisa. E muita gente não sabe disso. Nós aqui no interior não temos essas informações, não né? Sabemos. Então isso aí manipula o resultado de um país. Isso é grave.
Eu acho que... Bom, eu já sou mais radical um pouco. Eu acho que não deveria ser proibido pesquisa. Porque se deixa livre para cada um, depois eles vão ficar fazendo escândalos aí da mesma forma, então fica proibido pesquisa eleitoral e assunto cerrado. Seria o método mais correto, principalmente agora no final dessa eleição, esses últimos 15 dias. Mas o Pacheco bloqueou, a gente sabe de que lado o Pacheco está também, que é o presidente do Senado Federal. Eu acredito que as pesquisas, os institutos de pesquisa, seria para, como você falou, para a Hering, para fazer pesquisa Secop, se tem viabilidade, se é bom, essas coisas. Pesquisa de mercado. De mercado, mas não para influenciar eleitor. Isso é um pecado. Isso é... Porque nós temos, inclusive, a Clima Tempo, o site, porque a Clima Tempo ela acabou sendo o inverso, né? Porque as televisões, elas nasceram televisão e depois fizeram sites. A Clima Tempo, ela era site e criou a televisão depois. O que mais trabalha não é para o agro fazendo previsões, é para as empresas, para fazer os lançamentos de moda. Então, é a indústria que vai ver se vai lançar uma bota, se vai lançar uma sandália de verão, como que vai ser isso. Então, ela trabalha muito com a indústria na previsão de tempo. Isso aí usa o quê? Metodologias científicas. Seria o ideal se tivesse uma honestidade nesses órgãos, mas não tem. Isso a gente vê, isso é visível. Pois é, e aí quando vem essa questão, que eu lancei aqui a Clima Tempo como exemplo, se ela não for certeira, ela não vai ser contratada no próximo, né? De forma nenhuma. Imagina a indústria fazer lá um monte de casaco e não ter frio nenhum? Essa pesquisa provavelmente não manteria mais no mercado. Mas como uma pesquisa eleitoral, que você manipula ela e você paga caro para essa manipulação, para você ir para o poder, e a gente sabe o que acontece quando vai para o poder, principalmente os partidos de esquerda. Então, vê na América Latina como é que está esses países aí. Então, o que eles esperam? Vamos gastar esse dinheiro porque nós vamos para o poder. Aí o poder barganha, negociata, politicagem, o que aconteceu aí nesses 14 anos de PT aí, a gente viu esse partido de esquerda que eu não receberam concordo, milhões e milhões, se via mala de dinheiro correndo para um lado, para o outro. Hoje mesmo o candidato Lula vai lá e fala, não, pode invadir propriedade, vocês vão voltar a invadir propriedade, invadir imóveis urbanos e vocês vão poder queimar os pneus. Mas o que o cara está pensando? Que tipo de administração o brasileiro vai esperar? Que governança é essa? O que esse cara vai fazer se já está incentivando a desordem? Agora vai e sobe numa favela, numa comunidade, subiu numa comunidade. Aí você sobe numa comunidade, você só consegue, se eu for subir na comunidade, provavelmente eu podia ser alvejado porque eu sou estranho para a comunidade, eles conhecem os moradores, ou eu tinha que pedir autorização pro crime organizado. Ele vai e sobe sem segurança, sem nada. De que lado esse homem está? De que lado que esse homem está? Mas ele é conhecido, uma figura pública. Isso aí dentro do crime não tem justificativa não, né? De forma nenhuma. O cara está apresentando, ele está demonstrando de que lado que ele quer, que ele está. Agora, o povo brasileiro, a população brasileira quer isso, quer desordem. A população brasileira quer, Fabélia, que você vai e tem um celular, você compra com uma dificuldade, e o cara vem te assalta. Ele vem te assaltar, ele vem à mão armada. E ele pode tirar a tua vida. Aí ele vai e vende aquele celular para tomar uma cervejinha. Aí o dia que acontecer isso com um parente, com um vizinho, ou com um sobrinho, com alguma coisa, você vai carregar isso para o cemitério. Eu votei no cara que concorda fazer isso. Ele autoriza um assalto. Não é eu que estou falando. É ele que já falou. Ele que fala. Então como é que eu vou votar num cara desses? Eu acho que tem que ter a consciência. Agora, você vai votar por quê? Não, porque na época do Lula nós comíamos carne e cerveja, que ele está falando. Tomar picanha e cervejinha. Vá no Google, pesquise. Pesquise quanto é que era o salário em 2010, 500 e pouco. Pesquise quanto é que era 1 quilo. Pesquise que preço estava a gasolina. Pesquise que preço está a gasolina hoje. Não vá nessa ilusão e põe esse voto, ou um voto de protesto, porque eu não gosto do presidente Bolsonaro, o jeito dele. Mas não interessa o jeito dele. O que interessa é o que ele está fazendo. Então nós temos que pensar, porque o país, ele pode ir para o fundo do poço de novo. Eu te falo um exemplo claro comigo. Eu construo também. Eu estava iniciando 5 casas, uma já está bem adiantada, as outras já muradas, que ia começar as casas. Quando o Lula ganhou, eu estava com uma negociação adiantada de uma casa, bloqueou.
Simplesmente o negócio paralisou, esfriou. O comprador disse, não, esse preço não dá, porque agora com essa eleição, paralisou o negócio. O que eu fiz? Eu parei as outras. Porque se a oportunidade, eu acredito que não ganha, que hoje está difícil, já mudou as pesquisas, tudo, mas no outro dia, como ele fez 47 e pouco por cento, o nosso presidente fez 41%, e nós esperávamos que o presidente ficava 1 ou 2 pontos na frente, nós já esperávamos o segundo turno, mas nós esperávamos o presidente na frente, com 2 pontos. Então deu essa inversão, a gente não sabe de que maneira, que forma, foi legal, de onde é que saiu esses votos todos, mas nessa composição eu fiquei com medo do negócio, paralisei o negócio. Aí, o que acontece? Seja, todo mundo parou. Desemprego, todo mundo. Aí o desemprego vem. Quem vai ficar desempregado? O servente, o pedreiro, o mestre de obra. A fazenda eu já cancelei a metade do meus milho. A probabilidade que se ele ganhar eu vou diminuir meu milho em 50%, porque olha o que está acontecendo na Argentina. 75% taxação. O produtor não aguenta. Num primeiro momento, pode ser que baixe um pouco a carne de gado, de frango, tudo. Mas num segundo momento, triplica, não vai ter e triplica o preço, assim, numa constância muito rápida. E aí é aquela situação que quem vai poder comer é só aquele muito rico, porque... Aí o que o cara faz? Tem dinheiro, vai fazer um investimento, vai levar um pouco do dinheiro dele para fora, vai manter as coisas dele, não vai produzir, não vai criar riqueza, não vai gerar emprego. Então, o que o pessoal, o eleitor tem que observar nesse ponto? Nós estamos saindo do certo para o duvidoso. Nós podemos sair do certo, a coisa está andando, o país está andando para a dúvida, para a bagunça, para aquelas malas de dinheiro. E aquilo a gente já comprovou que é real. Nós comprovamos que é reais. O outro candidato, Luiz Inácio Lula da Silva, ele não demonstra, o ex-presidiário, ele não mostra os ministros, não tem um plano de governo, não tem nada. O presidente Bolsonaro tem, a gente percebe, aí ele tem uma equipe técnica de ministros, vai continuar com muitos ministros. O país está andando, eu conheço a Europa, eu conheço os Estados Unidos, minha filha estudou na Europa, estudou nos Estados Unidos, ficou lá, eu mudei, eu fui lá, eu vi como é que está funcionando, a coisa lá está dificílima para eles. Então o país, no Brasil, nós saímos muito na frente. Um dos pontos, o presidente Bolsonaro, fica em casa... Quem tiver comodidade durante a pandemia, quem puder trabalhar, trabalha. Nós do agro trabalhamos. Se nós tivéssemos parado, como é que estava esse país? Eles queriam que parasse por quê? Para quebrar o país, para voltar. Porque só interessa para a esquerda um país bagunçado, quebrado. Senão eles não conseguem ficar no poder. E os cidadãos de bem, os cidadãos honestos, desarmados. Senão eles não ficam no poder. Eles têm que fazer que nem a Argentina. Todo mundo na miséria. Não é... É total, a miséria é total. Hoje a Argentina passa de 45% abaixo da linha da pobreza. Não tem mais comida, os caminhões lá têm reportagem tudo parado, o agro parado, as indústrias parando. É isso que o povo está querendo testar, está querendo provar. Eu acho que agora tem que ir, pensar, e lá quem não foi votar, vá votar. Exerça a sua cidadania e mostre para o país, não, eu quero isso, o interesse. Não vou deixar, não vou votar, vou deixar outro resolve. Não, vá você lá e resolva. E quem está pensando que, não, eu não gosto do Bolsonaro, não vou votar no presidente Bolsonaro, não gosto dele, mas então não vá votar no Lula, se abstenha. Não carregue essa culpa para dentro da família dele. Pode acontecer um acidente com a família dele, ele está autorizando. O Lula está autorizando você usar uma arma para fazer um assalto. Então, não carregue esse peso para dentro da família dele. Se abstenha, fique em casa, então, pense. Eu acho hoje, eu ainda logo cedo, eu estava numa empresa que tem bastante funcionários e um que estava por lá parou na recepção enquanto eu estava aguardando, conversando comigo e disse que a filha está vindo do Pará para votar, porque ela não votou no primeiro turno e agora ela está vindo. Eu não sou nem dessa opinião do Ricardo Calef. Eu acho que é como o Ricardo falou. O presidente Jair Bolsonaro não é o presidente dos sonhos. Mas você não pode ficar... O simples fato de ficar em cima do muro pode ser um ganho para o outro lado, um ganho para a esquerda. Porque a esquerda ela luta muito com isso. De ficar colocando inverdades na sua cabeça, aí vai lá e fala que ele é um bruto. Sim. Eu confesso para os senhores. Eu também sou. Acho que é por isso que eu gosto tanto dele, sabe? Porque, dependendo da pergunta que me fizer, eu tenho a resposta na hora.
E não é sempre que as pessoas estão prontas para ouvir a resposta. A verdade. A Às vezes, muitas vezes não verdade. estão prontos Quando perguntaram para ele o que, que ele estava fazendo com o Moro do lado dele. Mas você não briga com sua mulher? Então, ele dá umas respostas que estão muito cheias de simplicidade e com muita sinceridade. e hoje, você analisando, o Moro viu o erro que ele fez. Viu? O Moro foi eleito Agora, pelo a gente não voto pode útil. permitir que o Moro fique indevindo, que o Moro fique... Cada momento ele dá um chilique, fala mal do... Igual aqueles namoros de vai e vem, tá? Aquele casamento que já virou... O ego dele é elevadíssimo. Então, né? Dá para fazer essa... Não dá para ficar fazendo essas permissões. Mas dá para falar, né? Eu falo, Fabélia, por exemplo, o cara que tem gente que não consegue votar, por exemplo, não consegue votar no presidente Jair Bolsonaro. Eu já conversei com vários. Então, esse eleitor, esse que eu falo que não vá. Os outros não. Quem está aí indeciso, isso aí que vá votar no presidente Jair Bolsonaro para nós termos uma certeza. Agora, esse eleitor que foi exclusivamente do Lula no primeiro turno e vai votar no segundo turno, então não vá. Não vai votar, para não carregar esse peso com ele. Então, eles não, eu não consigo votar no presidente Bolsonaro. Votei no Lula no primeiro turno. Agora, no segundo turno, eu não consigo votar no presidente. Se não quer votar no presidente Bolsonaro, não vá votar no Lula. Se abstenha de cometer essa tragédia para o país e depois cair em cima dele. É porque o peso é como você falou, né? O peso vem. Vem com fome. É um fardo que pesado. Quem estiver lá votando contra o presidente Jair Bolsonaro, em qualquer evidência e qualquer problema, ele vai ser um culpado. E vem rápido, o peso vem rápido. E ele vem que nem um rolo compressor, ele vem amassando, esmagando e acabando. Então, quem tiver essa ideia aí, eu acredito que pense, reflita, chega em casa, tem ainda 12 dias para refletir, pesquise. Não vá em site de petista lá, que é tudo fake news. Vá, pesquise no Google, vá. Procurem. Tem muita notícia boa, verdadeira aí. Se vê que é falsa, procurem em outros meios de comunicação. E se na pesquisa do Google você cair ali nos sites UOL, Veja, Globo, não tem problema, leia aquele. E leia também o da Jovem Pan, leia o da Revista Oeste, porque aí você vai ter duas... Comparativo. Vai Você fazer tem que ter um comparativo para tomar a decisão mais certa. E eu acredito tanto no eleitor brasileiro, eu acredito tanto na inteligência do cidadão brasileiro, que quase todo brasileiro é empreendedor. Às vezes falta oportunidade. Eu tenho muitos funcionários, eu vejo o brilho no olho dele quando as coisas nossas estão dando certo e eles já querem empreender. Tem casa, tem um que saiu, ele fez casa, tem os seus comércios dele. Então, o eleitor brasileiro, o cidadão brasileiro do bem e honesto, ele vai votar no presidente Bolsonaro, ele vai pensar e vai fazer a coisa certa. Isso eu tenho certeza nessa eleição. Deixa eu registrar aqui, a Fabiola Gava está fazendo um comentário ali, ela colocou, você está coberta de razão, chega de mimimi. Bolsonaro tem razão. Só não vou colocar o outro número ali que ela escreveu, né? Então, Fabiola, um abraço para você. Nosso tempo está esgotado, eu quero te agradecer e a gente continua aqui, a qualquer momento a gente volta a falar. Obrigado, Fabélia, obrigado a todos os telespectadores que nos assistiram, que ouviram essa. Aí eu peço que pensem, vamos votar correto, vamos continuar esse país grande, esse país crescente. Esse país que nós queremos é uma maravilha. Quem conhece o mundo, quem andou tudo, sabe que isso aqui é uma maravilha.